Olá, pessoal, boa noite. Sou Denise Brianza, sou coach, sou psicanalista e hoje vamos fazer um bate-papo diferente. Que tal um encontro sobre empoderamento feminino? Nós, mulheres, temos diversos papéis simultâneos durante toda a nossa trajetória de vida. Nós somos filhas, somos mães, esposas, parceiras, profissionais, empreendedoras, donas de casa. Enfim, nós temos muita força. Comemoramos o Dia Nacional da Mulher, que foi dia 30 de abril. E este mês de maio é especial para nós, pois comemoramos também o nosso papel de mães. Propomos um bate-papo sobre a história de uma mulher que venceu barreiras e reconstruiu sua vida. Essa é a história de uma sobrevivente do Holocausto. Algumas vezes na vida é preciso ir em direção ao desconhecido para reconstruir seus sonhos e resgatar sua vida. Quantas vezes deixamos de fazer coisas por não sabermos o que encontraríamos? E quantas vezes a escuridão trouxe um novo dia, uma nova oportunidade? Como dizia Leonardo da Vinci, tem gente que vê quando você mostra e tem gente que não vê. Afinal de contas, os olhos são a janela da alma, observar é fundamental. Observar para escolher, escolher para ser o ator principal da sua própria história. Gostaria de convidar todos vocês para fazerem uma viagem no tempo. Chamo agora a Lotte, Dona Leoa, como era chamada. Sua escolha foi dar um salto para a vida. Olá, boa noite. Eu sou Leia, uma mulher forte. Nasci na Galícia, na Polônia, em 25 de maio de 1918. Cresci em uma aldeia chamada Sudowoja Wiśnia. Sou uma judia polonesa, filha do terceiro casamento do meu pai. Era um barba azul. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos e meio. Tenho poucas lembranças dele. Meu pai teve 2 filhos do primeiro casamento, Raquel e Frederico. 3 filhas no segundo casamento, Sara, Sheiva e Esther. Minha mãe era a melhor mãe do mundo. Éramos muito unidas. Adorava me aconchegar no colo dela durante o Shabat, o dia do descanso, um dia sagrado. Sábia, a nossa religião, que valoriza e que entende que as pausas são fundamentais para que a gente possa recarregar nossa bateria e recomeçar uma nova semana. Tínhamos uma pequena loja de tecido e morávamos no sótão em cima da loja. Eu estudava e ajudava a minha mãe. O inverno era rigoroso, a primavera encantadora e o verão delicioso. Íamos passear no rio e a água era quente. A vida era calma e os dias transcorriam uns iguais aos outros. Fiz 21 anos, fiquei noiva de Hermann. Hermann decidiu fugir para a Rússia com medo dos nazistas. E assim começa essa história. Uma história triste, de muita dor, de muita luta, de muita resiliência. Eu escolhi não ir com ele, pois disse que eu jamais deixaria a minha mãe. A Segunda Guerra Mundial ocorreu no período de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Estima-se que entre 60 a 70 milhões de pessoas morreram durante a guerra, sendo que cerca de 5 milhões foram judeus, o povo perseguido pelos nazistas. Nazistas? Sim. Os nazistas começaram a cruzar a fronteira da Polônia em 1939. Sem explicar nada e só para mostrar que mandavam, reuniram uma família judia em praça pública e os obrigaram a cavar uma trincheira e, sem mais nem menos, atiraram neles.
Em seguida, de uma vez só, fuzilaram mais 19. Com os alemães ocupando a cidade de Leia, a vida ficou bem diferente. O que mudou? O início da perseguição. Os alemães estavam por toda parte. Tivemos que fechar a nossa loja. Aliás, todos os judeus tiveram que fechar os seus comércios. Fomos obrigados a usar uma estrela de Davi no braço direito, para que todos soubessem que éramos diferentes. A escola foi trancada em função da guerra. Minha rotina mudou totalmente. Os alemães obrigavam os civis a trabalhos forçados. Isso quer dizer que trabalhávamos horas a fio, sem ganhar um centavo. Fui varrer a rua. Me orgulhava. Minha rua era a mais limpa de todas. Fiz isso durante 9 meses. Nunca me esqueço que um dia o diretor da nossa escola estava passeando com a sua mulher pela rua, olhou para mim, olhou para sua esposa e falou: essa é a Leia, nossa melhor aluna. Por que eu me calei? Por que nós não nos rebelamos? Porque o mundo se calou diante disso. O medo prevaleceu. O que foi o Holocausto? Eram campos de extermínio criados pelo governo alemão, espalhados pelo leste europeu, sistematicamente organizados. Outras vítimas, como gays, ciganos, pessoas com deficiência mental ou física, comunistas e testemunhas de Jeová, também endossam esse número. Há várias teorias que tentam justificar a ideia tida pelos nazistas de que o povo judeu era inferior e, portanto, deveria ser exterminado. Alguns afirmam que a causa para tanta crueldade se deu por questões religiosas, já que os judeus condenaram Jesus à morte. Há também uma outra teoria que diz que foi devido à alta concentração de renda entre os judeus, principalmente porque muitos deles eram proprietários de bancos e empresas bem-sucedidas. A ideia era tomar todos os bens deles. As pessoas eram levadas através do chamado trem da morte para esses campos. Sobre o trem da morte. O dia fatídico. Nunca me esqueço. Dia 12 de setembro de 1942. Os soldados invadiram a nossa cidade. Ela foi tomada. Levaram todos os judeus para a sinagoga. Eu e minha mãe nos escondemos atrás da nossa casa, à beira do rio. E o ajudante do nosso barbeiro nos denunciou. Meu Deus, por que ele fez aquilo? Eu nunca consegui compreender. Os nazistas mandavam sairmos de 4 em 4 para entrarmos no trem. Chegou a nossa vez. Fomos levadas para um trem de carga. Exatamente a mesma coisa que tinha acontecido quando estávamos na floresta, escondidos. Também fomos levados como se fôssemos carga, e não seres humanos. Nesse trem, havia arame farpado e havia muitas pessoas. O trem estava lotado, mal dava para respirarmos. Meia-noite, o trem parou. Acredito que tenha sido nessa hora que a minha mãe, com seus olhos bem atentos, que se abriram verdadeiramente, como disse a Denise, os olhos são a janela da alma. Foi nessa hora que ela olhou para o mundo lá fora e decidiu que eu deveria viver. Me deu um lenço para que eu pudesse me aquecer, pois fazia muito frio. Me deu um saquinho de joias e me mandou pular do trem.
e me disse: plantei uma árvore e não quero que ela seque. Salve-se, minha criança. Eu beijei a minha mãe e acabou. Por que o ser diferente incomoda? Falando de uma maneira geral, o preconceito existe quando nos achamos superiores a outras pessoas. Em virtude disso, a sua essência fica abafada. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmeras de gás. Mas é também aquele ser que entrou nas câmeras de gás ereto, como oração nos lábios. Existem sobre a Terra duas raças humanas, e realmente apenas essas duas, os decentes e os indecentes. Viktor Frankl. Saltei do trem. Eu me pergunto até hoje como eu tive coragem, como eu pude deixar minha mãe para trás. Não sei. Eu simplesmente fiz o que ela mandou. E lá se foi o meu maior tesouro no trem, a minha mãe. Eu carrego a culpa até hoje por ter saltado do trem e por ter abandonado a minha mãe. Como eu tive coragem. Porém, eu não tive tempo de pensar. Como eu disse, eu apenas fiz o que ela mandou. Simplesmente saltei. Tempos depois eu soube que ela foi fuzilada, pois tentou fugir. Fiquei escondida, saltei do trem, fiquei escondida em uma floresta. Ao amanhecer, saí andando. Estava só no mundo, não tinha mais ninguém. Cabelos desgrenhados, roupa suja e com muita fome. Há 2 dias não comia. Vaguei pelo mundo. Encontrei uma camponesa que me acolheu, porém mandou me esconder no sótão. Ela tinha medo. O medo prevalecia naquele momento. Era uma questão de sobrevivência. Com o relógio que a minha mãe havia me dado, ela conseguiu comprar uma certidão de nascimento. A partir daquele momento, eu era Zófia, a polonesa. E me disse: agora vá embora. E assim eu fui pulando de cidade em cidade, procurando pessoas conhecidas, na esperança de sobreviver. Havia um aviso em todas as aldeias de que se alguém ajudasse algum judeu, seria enforcado junto com eles. Fui até minha casa para recolher mais dinheiro e joias que havíamos escondidos nos batentes da porta. Fiquei vagando pelas ruas, busquei abrigo em vários lugares, na esperança de manter a árvore viva, como a minha mãe queria. Mantinha minha fé nos seres humanos, mas foram tantas decepções. Foi então que me lembrei de Judiakova, que havia sido inquilina da minha tia. Viajei de trem para Przemyśl e fui até a casa dela. Bati na porta e, quando ela atendeu, me perguntou: o que veio fazer aqui? Prontamente eu respondi: eu não tenho mais ninguém. Estou muito cansada. Quero me sentar um pouco. Enfrentando a família, ela me escondeu, me acolheu e ajudou com que eu me tornasse oficialmente, através de uma carteira de identidade, Zófia, a polonesa. Assim pude conseguir um trabalho na Alemanha, um pior lugar para um judeu estar durante a Segunda Guerra. Mas eu acreditava que assim eu poderia me salvar. Desconfiavam de mim e diziam que eu tinha cabelo crespo como uma judia e que oxigenava os cabelos. Queriam saber com que roupa minha mãe tinha morrido. Uma vez, ouvi uma conversa. Franz, você vai ver. Agora vem a vingança do que fizemos com os judeus. Se perdermos a guerra, como será essa vingança?
Franz era o meu patrão. A vida está muito dura. Tenho medo de ser reconhecida e deportada. Trabalho muito. E não posso ser eu mesma. Tenho que esconder minha identidade. Sofro muito. E não consigo me acostumar com isso. À noite na cama, peço a Deus para não me acordar mais. É muito difícil. E assim se passaram 2 anos e 5 dias. Vocês podem imaginar o quanto medo e a coragem foram os meus companheiros nessa jornada tão difícil? Quando definimos quais são os nossos propósitos na nossa vida, precisamos descobrir como viver de acordo com eles. Muitas vezes não podemos escolher e mudar a situação, mas podemos sim escolher como reagiremos diante dela. Podemos escolher como nos sentimos. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. De Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, autor de Em Busca de Sentido. Em 1944, minha rotina como empregada doméstica na casa de um general da reserva nazista era assim. Eu começava a trabalhar 3h30 da manhã, no escritório do meu patrão. A única forma de ter notícias sobre a guerra era observando um mapa na parede, cheio de alfinetes, marcando a posição das tropas alemãs. Minha vida dependia tanto daqueles alfinetes. Não sou fruto do passado, sou fruto de uma mudança assumida e vivida com intensidade. Viktor Frankl. Eu lavava roupas, limpava tudo. Esfregava várias vezes até ficar bem limpo. Chegava a ficar com as mãos feridas. Também cuidava das crianças e cozinhava. Eu ganho uma bagatela, que não dá para comprar nada, mas economizo e mando para o meu primo, que trabalha em uma fábrica e não recebe nada. Essa altura, estava mais confiante de que tudo terminaria. Mas será que eu viveria até lá? Me lembro do dia em que cheguei nessa casa. Tinha medo de tudo. Se alguma coisa desaparecia, tinha medo que achassem que eu tinha roubado. Guardei um lema para mim. Não é sempre que o sol brilha. Às vezes, há nuvens também. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. O fim da guerra e vem os recomeços. Recomeçar a vida. Ao todo, foram 2 anos e 5 dias trabalhando para a família alemã. Saí com a libertação na primavera de 1945. Lembro perfeitamente do dia que os russos chegaram à nossa cidade. Era um domingo, 11 horas da manhã. Apareceram aos poucos e depois centenas deles pareciam formigas. Um dia não aguentei e falei em russo. Nasci na Polônia, sou judia. Trabalhei aqui com documentos de outra pessoa. Um comandante russo me disse: não existe alemão bom. Você não pode ficar mais aqui. Vá embora. Aqui vai ser o fim do mundo. Peguei minhas coisas na manhã seguinte e fui embora. Nunca mais soube nada sobre a família alemã. A guerra tinha acabado. E eu estava livre. Resolvi voltar para a casa de Dudjakova. Demorei 15 dias para chegar. Viajei de carroça, de trem, de carona e andei a pé pelos campos, entre corpos congelados.
Eu também tinha medo dos russos. Przemyśl estava dividida. Um lado do rio San pertencia à Polônia, o outro à União Soviética. Fui para o lado polonês e, finalmente, eu pude ser quem eu era. Leia Blyman. Em um comitê judaico que havia se formado para os sobreviventes. Bati de frente com uma nova dor. Minha família tinha sido aniquilada. Por todo o caminho, por todo o lado, não havia quem não chorasse pelas perdas. Foram pais, filhos, irmãos, famílias devastadas. Tentamos voltar ao normal, mas o país estava destruído. Não haviam empregos, nem dinheiro, mas precisávamos fazer algo para poder sobreviver. Quando todas as pessoas do mundo se amarem umas às outras, então o forte não derrotará o fraco, a maioria não oprimirá a minoria, e os ricos não ironizarão os pobres. Os honrados não desdenharão dos humildes, e os astutos não enganarão os simples. De Mose, filósofo chinês, cerca de 470 depois de Cristo. Quando o amor nos conecta e nos transforma, cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que se saiba amar. Machado de Assis. Comecei a vender cigarros contrabandeados. E tinha algum lucro. Eu comprava de um judeu que, adivinhem, depois seria meu marido. Ai, e pai dos meus 3 filhos. Meu marido estava devastado. Acabava de perder a mulher e um filho de 9 anos. Tinham sido enforcados. Nos casamos em dezembro de 1945, realizado por um homem que eu nem sei se era um rabino. Descobrimos que vender cigarro era arriscado, poderia dar prisão. Não podíamos ficar na Polônia. Não havia trabalho. Uma boa parte da população continuava sendo antissemita, dificultando a nossa vida. Se percebermos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por alguém além de si mesmo. Ser refugiado e começar a vida em um novo mundo totalmente estranho? Uma nova história, um novo país, Brasil. Nosso novo país. Fizemos um empréstimo, qual pagamos em 2 parcelas posteriormente, quando já estávamos no Brasil. Com esse empréstimo, saímos da Polônia e fomos para Praga. Pedimos para um sapateiro fazer as solas do sapato, colocando as moedas dentro delas. Mais uma decepção. O sapateiro fingiu que colocou as moedas e não percebemos nada. Quando chegamos em Praga e abrimos o sapato, vimos que não havia nada. Ele tinha nos roubado. Como pode o ser humano mostrar esse lado? Ficamos tão pobres que comíamos sopa em um comitê de auxílio. E em março de 1946, decidimos tentar a sorte em Paris. Nada de melhorar nossa situação. Eu disse a Natan, está na hora de sairmos daqui. Esse era o seu olhar, essa era a sua visão, uma mulher forte. Você sabe que tenho irmãos que moram no Brasil há mais de 20 anos. Vou tentar procurá-los. Uma vez minha mãe disse, mostrando um cartão postal, dizendo que eu tinha um meio-irmão legítimo, Frederico Blyman, e uma meia-irmã, Raquel. Eu lembrava vagamente que a cidade onde moravam era São Paulo. Enviei uma carta depois. Meu irmão me contou que quando leu, chorou muito. Ele respondeu minha carta com um telegrama, dizendo que faria tudo por mim. Dias mais tarde, recebi um pacote de chocolate da Copenhagen. Nunca esqueço.
Recebemos um formulário em branco, no qual deveríamos declarar nossas condições de agricultores e intenção de trabalhar na lavoura ao chegar ao Brasil, além de $1.000. Raquel também se correspondia comigo em português, orientando que eu aprendesse a língua. Nos esforçávamos, mas aprendemos português apenas quando viemos morar aqui. Enquanto não viajávamos, me correspondia com meus irmãos e sobrinhos. Descobrimos que, mesmo com receio, mas com uma sede de amor, uma nova família. Meu sangue, minha carne, como eu dizia numa das cartas que Raquel escondeu. Encontrei-a depois, reli muito e chorei. É da natureza do ser humano se relacionar. E quanto melhores e mais positivas forem essas relações, maiores serão as chances de construirmos conexões verdadeiras com as pessoas com quem convivemos. Para isso, valores como empatia, confiança, respeito são fundamentais. A família é o núcleo das relações humanas, e então, a família que temos e a família que construímos. Em fevereiro de 1947, embarcamos em Marseille, na França. Viajamos num navio chamado Formoso, mas que de bonito não tinha nada. Viajamos no porão do navio, na 4ª classe. As camas ficavam todas juntas no meio da bagagem. Eu estava contente de ir embora, mas ao mesmo tempo tinha o coração pesado. Sentia-me uma criança recém-nascida, sem ninguém a não ser o meu marido. Tinha muito medo. A travessia durou 3 semanas. Eu enjoava muito, pois estava grávida da minha primeira filha, a Susana, e não conseguia comer nada. O que seria de nós em um lugar estranho como o Brasil? Chegamos em 23 de fevereiro de 1947, sem saber nada sobre o país que estávamos desembarcando e onde íamos viver o resto de nossas vidas. Quando desembarcamos em Santos, ouvimos o meu irmão me chamando com um guarda-chuva chorando. Chegando em casa, lembro que nos serviram um almoço e uma sobremesa estranha. Depois descobri que era sagu com vinho. Meu irmão e minha cunhada foram muito gentis em nos receber, mas não nos queriam por muito tempo. Em alguns dias depois, nos mandaram para a casa de Raquel, em Curitiba. Chegando em Curitiba, meu cunhado nos recebeu e nem desejou bom dia, apenas disse: "Vamos." Fomos em silêncio até a sua casa. Quando chegamos, lembro até hoje que minha irmã nos esperava com um vestido preto e amarelo e chorava, dizendo que não estávamos mais sozinhos. Ficamos morando com ele, não tínhamos nada. Raquel ganhava uma mesada e de vez em quando sobrava, ela me comprava uma maçã, pois estava grávida e precisava me alimentar. No dia 30 de maio de 1947, Susana nasceu. Embora todos gostavam de nós, não podíamos continuar naquela situação. Então, nos mandaram para uma cidade do interior, Mafra, para trabalhar em uma loja que meu cunhado negociou. Eu não entendia por que queriam nos mandar para tão longe. Então, lá fomos nós, mudando de novo para Mafra. Representatividade e empoderamento feminino podem ser as palavras da década. A força da mulher empreendedora cresce a cada dia no Brasil e no mundo. Felizmente, a mulher está ocupando espaço, antes dominado apenas pelos homens. E cresceu 40% na pandemia. O empreendedorismo no Brasil. As empresas abertas por necessidade de uma nova renda é maior entre as mulheres do que entre os homens. 44% contra 32%. As mulheres empreendedoras possuem escolaridade 16% superior à escolaridade dos empreendedores homens. Os rendimentos das mulheres empreendedoras são 22% inferiores aos dos homens donos de negócio. 25% das mulheres empreendedoras exercem suas atividades econômicas no domicílio.
As empreendedoras pedem empréstimo aos bancos com menor frequência do que os homens empreendedores. As taxas de juro cobradas das mulheres são superiores às taxas de juro cobradas dos homens. Mas a taxa de inadimplência entre as mulheres empreendedoras é inferior à taxa cobrada dos homens. Léa, uma grande empreendedora que reiniciou sua jornada para transformar e dar um salto para a vida. Minha nova vida. Minha vida nova. Mafra. A sós. Mafra tinha uns 20 mil habitantes naquela época. Haviam muitos poloneses, ucranianos e alemães. Nós éramos os únicos judeus daquela cidade. Morávamos em cima de uma loja e vendíamos tecidos, roupas, calçados, secos e molhados. A mobília se resumia a 2 cadeiras de palha e uma cama patente. Uma veneziana batia à noite e aquele barulho ensurdecedor me fazia lembrar dos passos dos nazistas que tinham vindo me buscar. Até hoje eu tenho um pesadelo assim. Natan nunca se recuperou e às vezes eu o ouvia soluçar à noite. Evitávamos falar sobre as guerras e sobre as nossas perdas. A vida era muito sacrificada. Não tínhamos nem onde colocar o açúcar. Colocávamos num pires. Trabalhávamos muito. Mal amanhecia, carroça de camponeses encostavam na frente da loja. O condutor gritava, "Oh!" e parava o cavalo. Natan me sacudia, dizendo, Lote, levanta! Você precisa vestir a noiva. Deixávamos a noiva pronta para o casamento. Depois vinham os filhos e vestíamos todos para o batizado. Essa expressão ficou na família até hoje. Quando queremos dizer que há muito trabalho pela frente, dizemos, tem que vestir a noiva. As coisas começavam a melhorar. Conseguíamos vender tudo, com 100% de lucro, o que era uma maravilha. E com o lucro, investíamos mais em mercadoria. Logo, compramos uma geladeira, foi um acontecimento. Começávamos a passear um pouco. Havia um cinema, um pulgueiro, chamado Cine para Todos, e às vezes íamos. Eu e Natan ver um filme lá. Natan levava sementes de girassol. Ele adorava. Aos poucos íamos pagando a nossa dívida, o empréstimo que fizemos antes de viajar, e a nossa vida começava a dar frutos. Depois tivemos condições de comprar nossa casa. Quando meu cunhado soube da compra da casa, disse que deveria ser sócio também da casa, já que éramos sócio no negócio. E então, depois de alguns problemas, decidimos comprar a parte do meu cunhado e ficarmos independentes. Eu sempre fui a alma do negócio. Sabia o que comprar e o que vender. Tudo era por minha conta. Por que nos submetemos muitas vezes a coisas cruéis? Por que a maioria do mundo se calou diante de tamanha desgraça? E esse momento que estamos vivendo? Será que nos acostumamos com as tragédias? Será que essa história ainda se repete? O que essa história tem em comum com o que vivemos agora durante a pandemia? Agora, apresento Nathalie Hellman, neta de Léa Mamber. Nós resolvemos contar essa história de luta, de superação, de fé, de amor, de reconstrução, para inspirar tantas pessoas e pedir para que esse horror jamais se repita. Olá, gente. Boa noite. Oi, Nath. Estou super emocionada, A Denise faz muito tempo tá me falando, Nath, a gente tem que contar essa história da tua avó, né? Ela é muito importante, que a gente entrou ainda para o Grupo Mulheres do Brasil, parece que ela teve mais significado, e quero muito agradecer essa oportunidade, quero muito dizer que minha avó guardou essa história por muitos anos no baú, e agradecer a minha tia Miriam,
que foi quem promoveu toda essa oportunidade dela contar e a gente poder hoje estar aqui nessa live, falando para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Falando para a nossa família, Leia e Natan construíram uma família linda. Gente, eu queria muito ter montado fotos, mas eu lembrei no segundo, assim, sabe? Faltavam 20 minutos para a live, eu lembrei de fazer fotos, porque eu queria muito mostrar essa família maravilhosa que a Leia construiu. A Leia teve 3 filhos, a Suzy, que é minha mãe, que é uma mulher guerreira, que é uma mulher forte, que construiu uma família linda, que tem 3 filhos, que sou eu, a Duda, que é a Marjorie, e o José Eduardo, que é o nosso querido caçula, né? Vou revelar teu apelido aqui, o apelido familiar dele é Tuto. Eu tive 2 filhos, o Bruno, e o Bruno fez uma homenagem maravilhosa, ele fez uma tatuagem desenhada pelo Ricardo, que eu já vou contar quem é, para que, assim, relembrando, sabe, deixando marcada essa história tão linda de superação, tudo que a minha avó conseguiu construir depois daqueles horrores da guerra que ela passou. Então, a Duda tem 2 filhos, a Marina e o Daniel, que são 2 meninos maravilhosos, que eu também sou muito apaixonada por eles, né? E aí, e o Tuto, que é casado com a Ana, né? O José Eduardo, que não tem filhos. E a minha tia Miriam também construiu uma família linda. Ela teve 5 filhos, a Debbie, a Lili, a Dica, o Johnny e o Rick. O Rick desenhou a tatuagem que o Bruno fez no braço, então, cheia de simbolismo, com trilhos de trem, com uma Hanukkah, que é um símbolo judaico, símbolo de luz, porque a nossa família realmente é muito, muito iluminada. E aí, a Debbie teve 2 meninas, a Lili teve 3 filhos, a Diana também teve 3 filhas, que são crianças lindas, maravilhosas. Gente, eu quero muito poder mostrar isso numa próxima live, porque é muito lindo de ver, sabe, a família que ela conseguiu construir, todas pessoas maravilhosas, com valores muito, muito fortes, né? Enfim, é só para se orgulhar mesmo. E aí tem o tio Sérgio, que é o filho caçula, que mora... eu esqueci de falar, minha mãe casou com o Bayar, a tia Miriam casou com o tio Carlos, e o tio Sérgio casou com a Evelyn, e eles foram morar em Israel, e eles tiveram 2 filhos, o Natan, que tem um filhotinho lindo, que é a cara dele, e o Rafa, que tem 3 filhos maravilhosos. E é isso, gente, essa história da nossa família. Eu acho que a gente carrega essa história dentro da gente. Estava contando para a Denise, né, que várias vezes eu tenho sonhos que eu estou sendo perseguida, e aí eu acordo me perguntando, eu tenho tantos amigos não judeus, né, será que alguém teria coragem de me esconder, né, se esse horror acontecesse novamente, né, e por que esse horror aconteceria, né, eu acho que a gente não pode ficar indiferente a tudo que acontece nessas atrocidades. Enfim, Dê, pergunta aí, o que você quer saber? O que você gostaria Estou muito emocionada. Eu lembrei. Sonho fazer essa live contando a história da sua avó, né, de superação, de resiliência, de crescimento, né, pessoal. É uma história divina. E, gente, olha só, esse trabalho foi inspirado num livro que chama Um Salto para a Vida,
né? Super indico, esse livro é excelente, né? Excepcional, e conta toda essa trajetória que ela viveu. Então, foi muito lindo. O que eu gostaria de ouvir a Nath contando é o que refletiu, esse mesmo, muito bom, excelente. O que você aprendeu com a sua avó, né? Acho que essa pergunta, né, para a gente indo para o final da live, mas com a convivência com ela, com toda essa história de superação, com a força que ela tinha, o que você pegou para você? É muito simbólico que eu vou falar, né? Mas eu tô com brincos dela. Que legal. Toda vez que eu tenho um desafio para enfrentar, o que eu tenho algo muito importante, algo que esteja insegura, com medo, colocar os brincos dela, de alguma maneira, é resgatar toda a força que ela teve. Ela lutou muito, ela amava a vida. Eu lembro da minha avó, nos pequenos e nos grandes detalhes, ela amava viver. Então, eu acho que o que eu aprendi com ela foi ter força, ter fé, não desistir, lutar, acreditar, sabe? Trabalhar, fazer o meu melhor. Eu acho que isso é muito forte dela, quando ela conta, né, de que ela varria a rua, todo capricho, quando ela trabalhava como empregada doméstica na casa dos alemães, ela fazia o melhor serviço. Para mim, isso é uma preocupação muito, muito forte. Eu sempre acho que eu posso fazer mais e melhor, melhor, melhor. Então, eu acho que isso, com certeza, é um aprendizado que eu tive com ela. Organização, você não tem noção que era a casa dela, de tudo com etiquetinha, com caixinhas. Eu adorava entrar no closet da casa dela e poder mexer naquelas caixinhas. Outra lembrança muito forte que eu tenho, eu adorava dormir na casa dela, e quando eu acordava de manhã, tinha um café maravilhoso preparado para mim, né? Ai, que delícia. Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu amo sagu. Sagu Nossa, sabe que eu li isso no livro? é uma das minhas... A gente precisa contar que ela viu uma sobremesa esquisita quando ela chegou no Brasil, que era sagu com vinho. Eu amo também. Eu também amo sagu com vinho. E minha avó era uma grande cozinheira, sabe, Dê? E ela falava que ninguém quis aprender com ela, e que quando ela se fosse, a gente não saberia fazer. Mas a tia Miriam já se arriscou a fazer coisas gostosas que eu já comi. A minha mãe também, e eu vou falar, a minha irmã, agora se saiu uma bela cozinheira, uma mulher muito prendada. Nossa, ela fez coisas deliciosas. Só eu que não tenho esse talento, então eu sou convidada para comer. Mas acho que está encoberto, hein? Está escondidinho. Gente, será que tem alguma pergunta que as pessoas que estão nos acompanhando gostariam de fazer? Algum comentário de... Não. Carlos, ajuda a gente. Ai, que lindo. Obrigada, Doris. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo seu carinho. Muito guerreira, dona Leoa. Era mesmo, Dani. Eu me segurei até agora, mas agora não estou conseguindo mais. Que legal. Orgulho de ser neta dela, é verdade, perua. A minha irmã é perua, viu, gente? Porque ela anda toda arrumada, toda piruenta. Ai, ai. Você, como sempre, essa mulher incrível. Obrigada, Doris. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu apoio, seu carinho. Gente, é muito bom poder contar essa história. Eu vou confessar que muitas vezes eu tive medo de contá-la, sabe, de me expor. Eu acho que esse medo vive um pouco no nosso inconsciente coletivo, né?
Mas eu acho que é muito importante a gente poder contar isso. Muito, muito, muito importante, sabe? Eu não conheci sua avó, Nathalie, mas eu conheço você. Eu sei a grande mulher que você é, muito especial. Tantos anos de amizade e tão especial, Nathalie. Você acrescenta muito na minha vida, eu aprendo demais com você. Então, ela deve ter muito orgulho da família, né, que ela tem e da neta maravilhosa. Muito obrigada pela sua amizade. Dé, eu que agradeço todos esses projetos, todos os caminhos, todo o suporte, né? E é isso, são pessoas assim que eu tenho certeza que minha avó foi encontrando no caminho, né? E que puderam ajudá-la a chegar até onde ela chegou. E que linda essa árvore que não secou, né, gente? Essa árvore deu tantos frutos incríveis e maravilhosos. Queria muito mostrar essas fotos de como a nossa família é linda, e do quanto valeu a pena ela ter tido coragem de saltar daquele trem. Sim, sim. Para poder construir essa árvore tão frondosa, tão bonita. Uma árvore frutífera. A Rosana mandou uma mensagem aqui. Quem? A Rosana. Por contar a história, por contar e honrar essa história linda, né? Então você está aqui por isso, né? Eu concordo com ela. E eu também, né? Ela também tem orgulho de trabalhar com você, de ser sua parceira. Obrigada, Rô. Agradeço muito ainda, Rosana. Rosana, você enxerga essa força em você? Obrigada, Rô. Eu também aprendo muito, muito, muito com você. Obrigada. Muito bom caminhar junto. Eu acho que a gente foi crescendo tanto nessa nossa parceria, nesse nosso caminhar, a gente foi aprendendo tanto uma com a outra. Muito obrigado. Obrigada, Jonathan. Muito obrigada. Eu fico muito feliz por poder contar. Muito triste que isso tenha acontecido, gente. Muito triste que tenha gente que não acredite que esse horror aconteceu ainda. E muita gente que ainda siga repetindo tantos preconceitos com aqueles que são diferentes. É muito ruim. Que lindo fruto você é. Obrigada, Melzinha. Você impulsiona muitas pessoas, você é a luz. Parabéns. Obrigada, minha aluna querida de Paraisópolis. Linda. Meu amor. Ai, que bacana. Obrigada. Bom, a gente está isso, né? E tem uma mensagem final aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são palavras da Lea Mander, né? Dizem que os seres humanos são mais fortes que o aço. Concordo com isso. Eu, que passei por tudo isso, que deixei minha mãe no trem, superei e vivi. Deus só manda desgraça que se consegue aguentar. Muito obrigada por esse momento, Nathalie. Foi demais, foi inesquecível. Obrigada, gente. Obrigada, Babi, por ter pulado daquele trem. Obrigada, Vonatan, por ter construído junto essa família maravilhosa. Obrigada, mãe, por ter me dado a vida, por ter me dado os meus irmãos. Obrigada, tia Miriam, por ter contado essa história para o mundo, por ter proporcionado esse momento tão especial. Eu só estou aqui contando porque você decidiu registrar essa história. Obrigada, tio Sérgio. Obrigada pelo suporte, obrigada pelo apoio, obrigada, meus queridos tios, por essas famílias lindas que vocês construíram. E que a gente possa continuar com essa árvore, dando muitos e muitos frutos, perpetuando essa história para sempre, no coração de todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Beijo. Obrigada. Obrigada, Nathalie.